Oi, gente! Bom, 2 semanas sem resenha. Sentiram saudades? Tá, não precisa responder isso. Então eu vou falar desse super clássico da literatura infantil. Jardim Secreto foi escrito pela inglesa Frances Hodgson Burnett e você provavelmente conhece e ama outras tantas histórias que ela escreveu. Além de Jardim Secreto, ela escreveu A Princesinha e O Pequeno Lorde. A Princesinha todo mundo conhece, passava bastante na TV. Agora o Pequeno Lorde tem muitas adaptações antigas. Minha mãe ama essa história, eu nunca tinha ouvido falar antes dela me contar. Da primeira vez que eu li Jardim Secreto, eu tinha pegado na biblioteca da escola. A biblioteca da minha escola, vocês já escutaram algumas histórias sobre ela, era um lugar cheio das magias. De longe parecia ser uma biblioteca de escola comum, mas pra quem era ratinho de biblioteca, que nem eu, só você começar a fuçar que você achava um bando de livro. As Crônicas de Arthur, do Bernard Cornwell, eu li toda da biblioteca. Quando eu peguei o Jardim Secreto, aconteceu uma coisa inesperada, porque eu peguei, li e não queria me separar dele. Terminei de ler, eu renovei o livro pra não ter que devolver. Foi preciso uma amiga minha sair literalmente me arrastando pelo braço, falando: Verônica, você tem que devolver esse livro. Verônica, outras pessoas querem ler. Mas eu não quero que ele se vá, Carol. Não, Verônica, depois você compra um pra você. E se eu não achar? Vai achar sim. Te odeio. Hoje eu agradeço por ela ter lutado pra manter minha ficha limpa e eu não ter virado a menina que roubava livros antes da menina que roubava livros existir. Fiquem tranquilos, vocês não estão sendo coniventes com esse tipo de atitude, porque esse daqui não é da biblioteca, eu não voltei lá pra buscar o livro depois. Eu comprei um pra mim, mas fiz questão de que fosse igualzinho ao que tinha lá. Cara, eu devo ter algum problema. De longe, a história do Jardim Secreto pode parecer meio sem propósito. Mary Lennox é uma garotinha mimada e mal-humorada que vivia na Índia, bem na época em que a Índia fazia parte do Império Britânico, então muitos oficiais iam morar lá. Quando os pais dela morrem numa epidemia de cólera, ela se vê obrigada a largar a vida de flash mob no metrô e viver no norte da Inglaterra, em Yorkshire, na casa de um tio. Aliás, casa é nivelar por baixo. O cara morava na sua própria Downton Abbey, no meio da charneca, a mansão Misselthwaite. Isso tudo foi um choque para a menina Mary, que agora estava vivendo em um lugar completamente diferente do que ela estava acostumada. E como ela era muito rude com todo mundo, não é como se ela fosse fazer amigos. A diversão da menina passou a ser explorar o local, porque a mansão Misselthwaite era um lugar muito misterioso, muito sombrio. Tinha 100 quartos, sendo que a maioria estava trancada, e de noite Mary ainda ouvia um barulho como se fosse alguém chorando em algum desses quartos. Foi aí que ela ouviu falar que na propriedade existia um jardim que estava trancado há 10 anos e ninguém sabia onde ele ficava, e quem sabia não podia contar. Claro que depois disso a única coisa que Mary queria fazer era encontrar a chave do tal jardim. Como talvez tenha gente aí que não conheça a história, eu preferi contar o mínimo possível do plot, porque o livro é construído pra gente ter várias surpresas. Então, se você não conhece o Jardim Secreto, você vai ter muitas surpresas quando você estiver lendo. Gente, vamos olhar o tamanho desse livro. Ele tem mais de 200 páginas. Agora me digam, como é que tem gente que acha literatura infantil boba? Alguns temas desse livro. Primeiro, eu sempre fui menina de cidade grande, mas eu amo o clima bucólico que tem aqui. É uma delícia as descrições das estações do ano, o céu nublado no começo, depois as flores crescendo, os bichinhos, amo os bichinhos. Tudo isso é tão bem descrito que é como se você sentisse as mudanças da estação junto com os personagens. E a história é construída para que essas mudanças de estação acompanhem as mudanças nos personagens. Porque, por exemplo, a Mary começa como essa garotinha rude, mimada, e depois ela vai se tornando uma pessoa muito mais amável. Continua geniosa, mas ela está mais legal. Todas essas mudanças são psicologicamente muito bem construídas. A gente pensa que ativismo ecológico é coisa do século XXI, aquecimento global, Greenpeace.
O Jardim Secreto traz uma consciência ecológica absurda, com todo o cuidado que os personagens têm com a natureza. Acho que em vez de colocar as crianças para lerem aqueles livros chatíssimos sobre plantas, sobre não jogar lixo no chão, manda elas lerem isso daqui, vai fazer muito mais efeito. E uma das coisas mais bonitas desse livro, que é tipo mensagem para a vida toda, é o poder do pensamento positivo. Ok, agora parece que eu tô resenhando autoajuda. Os personagens deixam de ser amáveis quando eles param de remoer pensamentos ruins, pensamentos de doença, pensamentos de morte, de mimimi, ninguém me ama, ninguém me quer. Quando eles passam a se preocupar com as outras coisas que tinham em volta deles, e quando eles passam a ter pensamentos bons, pensamentos positivos, tudo muda. A Frances Burnett usa o jardim como estimulador para todas essas mudanças. Eu sei que parece tosco, mas é verdade e é muito bonito. Um comentário rápido sobre o filme. Como assim você nunca viu? Tem que ver! Parece que o Guillermo del Toro vai fazer um remake, o que me deixou um pouco assustada porque ele adora matar crianças nos filmes dele. Eu tenho esse DVD aqui, que é junto com a Princesinha. Eu não sei se fizeram de propósito porque é a mesma autora ou se o critério foi filmes que passaram exaustivamente na sessão da tarde para você aprontar altas confusões. Se você pega um pedaço desse filme passando na TV, dá pra pensar que você tá vendo um filme de suspense, porque o clima no começo do filme é um negócio muito sombrio. Mas o que é muito legal, porque quando chega a primavera e o jardim floresce, tudo fica mais leve. Ele é muito fiel ao livro, as crianças são excelentes, esse clima sombrio com esse contraste depois quando chega a primavera foi uma ideia genial. A fotografia é inacreditável e a trilha sonora é incrível. Assistam. E claro, leiam o livro porque ele é fantástico. Agora me digam de novo, como é que pode ter alguém que diz que literatura infantil é boba? Isso daqui é pra todo mundo.